Fofoca, atualizando você de tudo que acontece nos bastidores da TV e no mundo dos famosos. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Que olha, agora a gente gira aqui o nosso papo da fofoca para tratar sobre um assunto que tomou conta das redes sociais nesse final de semana, e eu vou confidencializar a minha opinião aqui para vocês, que eu achei uma situação tão calhorda, mas tão calhorda, que assim, uma pessoa que tem anos de experiência em televisão, e eu acho que ele devia ter bebido alguma coisa, não é possível, gente. Pelo amor de Deus, o que que acontece? E o porquê de tanta revolta, assim? Nesse final de semana, rolou um evento em São Paulo, onde dois famosos se apresentariam. Uma dupla muito famosa, né? Que é a dupla Bruno e Marrone. Normal, até aí tudo bem, nada de estranho, né? Comum que inclusive quando existam esses eventos, a imprensa mande ali, né, equipe, mande repórteres. Nós mesmos já fomos em vários eventos assim. Até porque se não tiver, não tem cobertura do evento. Exatamente. E o que que acontece? Pela Rede TV, a repórter Lisa Gomes foi escalada para entrevistar, né, ali o Bruno. Lisa Gomes, que é, né, a repórter do TV Fama e que fala super abertamente da vida dela, né? Ela é uma mulher trans e disse, inclusive, em entrevistas que a própria Rede TV foi muito importante para a transição dela, né? Para que ela pudesse entender melhor que realmente ela poderia trabalhar na televisão sendo quem ela é de fato. E aí acontece o seguinte: a Lisa Gomes, ela foi vítima de transfobia pelo cantor Bruno. O que que aconteceu? O Bruno, da dupla aí com o Marrone, ele constrangeu a Lisa Gomes da Rede TV na última sexta-feira, durante o Villa Country em São Paulo. Antes de começarem a gravação de uma entrevista que iria ao ar aí no TV Fama, o cantor ele fez uma pergunta extremamente transfóbica para Lisa, jornalista, né? Ela, então, que é uma mulher trans, como a gente já trouxe aqui no programa, ela iniciava a entrevista com a dupla Bruno e Marrone, até que ela foi surpreendida por uma pergunta. É visível no vídeo, a gente vai mostrar ele aqui pra você, é visível o desconforto que a Lisa sentiu. E assim, não é não é uma reação que a gente não esperaria, né? Porque a pergunta foi extremamente desnecessária. E a Lisa deu uma entrevista para a coluna da Fábio Oliveira no Metrópolis e disse o que ela sentiu ao ouvir essa pergunta do Bruno. Abre aspas: fiquei sem acreditar no que ele estava perguntando. Não tive reação para rebater, nunca tinha passado por uma situação tão constrangedora. Eu convivo com o preconceito a minha vida inteira, mas não sou obrigada a aturá-lo. Me senti desrespeitada e com meus direitos como mulher trans violados. A gente vai ler algumas aspas dessa entrevista pra você daqui a pouquinho aqui no nosso programa, mas antes disso, né, então é muito importante a gente mostrar o vídeo pra você, até pra você de casa ouvir da própria boca do Bruno, né, o cantor aí, famoso, o que ele teve a audácia de perguntar. A assessoria do Bruno parece que ainda não se manifestou, né? A gente tá tentando esse contato, nós vamos aguardar, né, um posicionamento, mas enquanto isso, tem, diretor, o vídeo pra gente mostrar? Põe aí no ar então, a gente vai mostrar e você vê agora, rodou. Já, daqui a pouquinho a gente mostra o vídeo pra você. Tá aí? Tá aí, né? Então, o trecho do vídeo a gente mostrou repetidas vezes aqui por conta do áudio, tá meio baixinho, então pode ser que não dê pra todo mundo entender, mas ele pergunta: você tem pau? Foi o que o Bruno perguntou ali pra Lisa Gomes antes de começar a entrevista. E ali ela fica constrangida, né? A gente percebe o constrangimento no rosto da Lisa. E o Bruno, não satisfeito, né? Ela pergunta: mas como assim? O que você quer saber? E ele pergunta em alto e bom tom mais uma vez:
Então, é um caso extremamente grave, é um caso de transfobia mesmo que a gente que a gente acabou recebendo com muita surpresa, né? E muita indignação também, logo depois que isso aconteceu. Essa imagem que a gente vê, ela não é da gravação, né? Não é da entrevista. Foi uma imagem captada ali dos bastidores da gravação. Inclusive, só para concluir o que aconteceu, a entrevista foi gravada, ela iria ao ar hoje, e a pedido da própria Lisa, a Rede TV não vai exibir essa entrevista com o Bruno da dupla com o Marrone. Muito complicada essa situação, né, Ítalo? Eu acho que é de uma falta de noção tão grande, uma falta de respeito tão grande, uma canalice tão grande, um cara que eu gosto, um cantor que eu sou fã, um cara que eu escuto todo dia no meu Spotify, né? Aquilo que sempre falo, nunca conheçam o seu herói, né? Falam isso, não conheçam o artista que você gosta. Como que a pessoa acha que é de bom tom fazer um comentário desse, gente? Pô, para pra pensar se ele já fez essa pergunta pra algum outro repórter, pra alguma outra repórter, pra qualquer outro jornalista que ele tenha visto na vida dele. Se no padeiro, quando ele chega lá na hora de comprar alguma coisa, ele pergunta: gente, onde que a gente tá? 2023, não dá pra ficar aguentando essas coisas. Não dá pra falar que é piada, não dá pra falar que é opinião. Isso é crime! Crime! Não tem outra palavra pra isso. É crime. Absurdo. Absurdo. A Lisa falou sobre a situação em entrevista ao Terra. Ela falou que tá analisando essa situação com os advogados dela, tá? E não vai ficar assim. Espero realmente que não fique, que a justiça seja feita, porque é uma palhaçada isso, gente. Uma palhaçada. Ela tá ali pra trabalhar. A pessoa que chega pra trabalhar e ouve uma coisa dessa, isso acaba não somente com o psicológico da pessoa, mas faz com que o trabalho dela seja completamente abalado. Se ela tinha outras entrevistas pra fazer naquele dia, eu tenho certeza que esse comentário idiota, que essa pergunta idiota, imbecil, ficou na cabeça dela. Uhum. A Rede TV até ofereceu alguns dias, né, para que a Lisa pudesse passar ali, se recuperar, né, descansar longe disso, longe desse assunto, mas ela preferiu continuar trabalhando justamente para não ficar pensando, remoendo esse assunto por mais dias. Vai continuar trabalhando, mas a Rede TV não vai exibir essa entrevista que deveria ir ao ar hoje, né, no programa aí, no TV Fama, ao qual ela faz parte há muito tempo. Então é realmente, e é vergonhosa também, sabe o quê? A forma como a equipe dele está tratando isso. Porque até agora não houve pronunciamento. Não responderam as equipes que procuraram para falar sobre isso, chegaram para fazer questionamentos sobre isso, não se pronunciaram por meio da assessoria, vão ficar caladinhos até quando? Até quando chegar o processo? Porque aí quando chegar o processo vai ter que se defender de alguma forma, não é? Tem que pelo menos dizer que se arrependeu, fazer o mínimo do mínimo. Horrível, cara, horrível. Essa notícia, de verdade, acabou com o meu dia quando eu soube, porque eu achei de uma indelicadeza sem tamanho. Horroroso, horroroso. É verdade, eu acho que é o ápice, assim, da escrotidão mesmo, né? A pessoa chegar e sequer ter empatia pela profissional que tá ali trabalhando. Não só pela Lisa, mas por todos os outros profissionais que estavam ali dentro daquele camarim, pelo próprio cinegrafista, pela própria equipe que trabalha com ele. Imagino só, né, Ítalo, se ele é capaz de fazer esse tipo de coisa com uma repórter, imagina o que ele não é capaz de fazer com a equipe que tá trabalhando com ele ali todos os dias, né? A assessoria da dupla Bruno e Marrone e nem da World Show Produções e Eventos se pronunciou até agora. É claro que o espaço ele fica aberto, mas é inadmissível a gente tolerar esse tipo de comportamento. Claro que não. Olha, eu posso dizer aqui, eu já encontrei a Lisa algumas vezes, já conversamos, ela é uma profissional excepcional,
além de ser super gente boa, eu acho que o Gui vai lembrar da vez, a gente até gravou uma vez com ela, há muito tempo atrás. Ela é uma ótima repórter, ela é formada, ela é jornalista mesmo, diferente do que... Porque tem muita gente que pensa, ah, não, mas pra fazer jornalismo de celebridades a pessoa não precisa, claro, precisa de formação sim. A gente estuda muito pra estar aqui noticiando o que rola nos bastidores da TV pra você. E a Lisa é extremamente capacitada, e o que me deixou muito decepcionado e muito triste quando eu fiquei sabendo dessa notícia foi que, assim, o Bruno, ele deixou toda a competência da Lisa de lado, tudo, a história dela, não parou pra pensar nas coisas que ela infelizmente já teve que sofrer. Porque a gente sabe o Brasil preconceituoso que a gente vive. A gente sabe o Brasil com brincadeirinhas de duplo sentido que não são brincadeiras. A brincadeira é aquilo que todo mundo dá risada e não aquela brincadeira que tenta oprimir alguém. Ele deixou tudo isso de lado por uma pergunta calhorda como essa. Uma pergunta canalha como essa. Olha, Bruno, se a gente aqui, eu vou deixar no plural, né, mas se eu tinha um pouco de consideração, lamento, mas foi por água abaixo. Isso não se pergunta. Não é outra que não é da sua conta. Não é da sua conta. E se você tá interessado, lamento, a Lisa é muito bem casada, inclusive, tá? Agora, que falta de senso, hein? Não tinha uma assessora de imprensa, um assessor de imprensa lá, pra falar, ô Bruno, se manca, né? Pra pedir desculpas pra Lisa, pra falar, olha, desculpa pelo que aconteceu, a gente pode tentar regravar a matéria, pode fazer alguma coisa pra compensar, tentar gerenciar essa crise ali? Porque no vídeo até parece que ele bebeu algumas, né, antes, mas isso também não justifica esse tipo de comportamento, né? Eu espero muito que a Lisa tome as atitudes legais cabíveis, e é o que eu falei, é a mesma opinião que eu falei quando a gente noticiou na sexta-feira o caso do Dudu Camargo e da Simone. Não é pela indenização, não é pela exposição, por estar na mídia e blá blá blá, é pra evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo. É pra evitar que mulheres trans, que homens trans sejam ofendidos, sejam oprimidos, sejam agredidos, porque isso que a gente viu aqui foi uma agressão. Não é uma coisa que se pergunta. Queria ver se alguém chegasse pro Bruno chamando ele de broxa. Queria ver. Porque os homens hoje em dia têm uma masculinidade extremamente frágil. Vamos combinar. Os homens dessas gerações aí passadas, ô masculinidade frágil, hein? Você não pode falar nada. Mas vai lá chamar ele de broxa? Por que não subir a hashtag Bruno Broxa nas redes sociais? Pra ver se ele ia gostar. Talvez o sentimento que ele fosse ter não ia chegar nem aos pés do que a Lisa sentiu. Mas talvez aquela sensação de diminuição ele ia sentir. E aí ele ia ver como é bom pra tosse, né, seu Bruno? Muito triste saber também que a assessoria de comunicação ainda não se pronunciou a respeito desse caso medonho. A gente segue acompanhando isso, a gente vai atrás disso sim, e nós queremos uma nota oficial da assessoria, e acho que o pedido de desculpas aqui é o básico, né? É o básico da boa educação. É o básico da boa educação. Mas é um absurdo o que esse cantor disse, né? Calhorda. Calhorda. Infelizmente. Eu não falo isso só da minha opinião, não. Eu falo isso em nome de toda a comunidade, de todas as pessoas transexuais que todos os dias sofrem violência. E a violência, ela não é só o que você pensa de agressão física, não. A agressão moral, a agressão verbal. Isso daqui que a gente viu é uma agressão. Eu espero que a Lisa tome sim as devidas providências. Lisa, toda a nossa solidariedade pra você. Você é uma querida. A nossa equipe te adora. E a gente espera muito que, assim como a própria Rede TV fez, que outras pessoas se conscientizem
E não é o fato de você ser uma mulher trans que diminui a profissional foda que você é. Então fica aqui o nosso carinho pra você. E a gente espera que você tome as medidas judiciais cabíveis, sim. Não, antes da gente não encerrar, pela indenização, né, Ítalo? Mas sim para evitar que esse tipo de comportamento se repita com outras pessoas, né? Com certeza. Desculpa te interromper, Daniel, mas eu só fui dar uma olhada aqui no Instagram dele pra ver assim, bom, provavelmente a pessoa deve ter feito um sumido das redes sociais. A assessoria não falou nada, ele não falou nada sobre o assunto, mas não. Tem atualizações nos stories recentes, coisa de 15 minutos atrás, com publicações ali de frases motivacionais e tudo mais, né, vídeos ali e tudo mais, e nenhum pio sobre essa indelicadeza, no mínimo indelicadeza, né, no mínimo indelicadeza. Você falou 15 minutos, né? 15 minutos atrás. Esse caso aconteceu na sexta-feira, no dia 12, lá me corrija se eu estiver errado, no Vila Mix, Villa Country em São Paulo. Foi no dia 12. Ou seja, 13, 14 e 15. Ele teve 72 horas para se pronunciar e não se pronunciou. Triste, né, Bruno? Olha, muito triste de verdade, tá? Esse tipo de conduta. E o pior ainda, Ítalo, é ver nas redes sociais gente falando: ah, mas foi só uma pergunta, ah, mas foi só uma curiosidade. Gente, isso não é uma pergunta que você faz. Isso não é uma curiosidade que você faz. Se você pensa que isso é normal, não sei que planeta que você tá. Não faça a menor ideia do planeta que você tá. Precisa se inteirar um pouco mais, vai buscar entender um pouco melhor do preconceito que existe no nosso Brasil. Infelizmente, é importante lembrar mais uma vez que transfobia, gente, é crime, tá? Transfobia é crime e a gente espera que a Lisa tome todas as atitudes cabíveis novamente para reforçar que esse tipo de coisa aconteça, né? Esse tipo de atitude aconteça mais uma vez. É muito triste de verdade. Vamos girando o nosso papo da fofoca. Nossa, me deu um aperto no coração na hora que eu vi esse caso, gente. É tão absurdo. Se as pessoas conhecessem a Lisa pessoalmente, vissem como ela é carinhosa com as pessoas, como ela é gentil, como ela é pra cima, sabe? E tem gente que cabeça pequena, né? Limita a pessoa. Hoje em dia, eu não sei o que acontece. Ah, mas porque você é gordo. Ah, porque você é magro. Ah, porque você é demissexual, bissexual, gay, não sei o que. Sabe, as pessoas limitam tanto. Pelo amor de Deus, né, gente? Crescer um pouco mais, né? Vai ler um livro, vai se inteirar a respeito desse caso. Para de rotular as pessoas, vai ser feliz, vai cuidar do seu próprio, né? É o que eu falei no caso do Camargo na sexta-feira. O pessoal tá precisando de uma roupa pra lavar, sem sombra de dúvidas, né? Uma roupa, uma louça. Tá complicado. A gente segue acompanhando esse caso e vai informando você aqui no nosso programa. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Vamos girando então o nosso papo da fofoca. Só lembrando pra você que os recortes do nosso programa estão sendo publicados aqui no canal, tá? Então pra você não perder nada do que tá acontecendo, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha aqui nesse vídeo, né? Nessa live, se você estiver assistindo o programa gravado depois, que ajuda muita gente, né?